Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais uma super dica de leitura. E como todas as dicas que eu dou aqui, essa é mais uma top, uma obra maravilhosa. Os Apóstolos, uma investigação bíblica. Os Apóstolos, uma investigação bíblica, de Luciano Nobre Frasson. Quem é esse camarada? Ele não é tão conhecido, as suas obras também não é tão conhecida. Ele tem aí 3 obras, né, publicadas, que é essa aqui, sobre os apóstolos. Essa aqui também, ó, essa aqui eu fiz o review dessa obra, maravilhosa, Escatologia, Teologia dos Eventos Finais, onde ele trabalha toda a escatologia e os seus pontos, né, as principais correntes, pós-milenismo, amilenismo, pré-milenismo, pós-tribulacionismo, pré-tribulacionismo, meso-tribulacionismo, enfim, ele trabalha todas as correntes e todas as linhas escatológicas. A teologia sistemática dele também é excelente, eu não tenho ela, mas é excelente também, maravilhosa. Você pode entrar em contato com ele através do Facebook. Eu não sei se ele tem Instagram, mas ele deve ter. Eu tenho ele pelo Face, né? Você pode encontrar ele pelo Face, mandar lá um convite para ele, chamar no Messenger, enfim. E as obras dele você pode encontrar na Mercado Livre, você pode encontrar também na Amazon e outros sites, né? E outros sites. Então, é um camarada que não é conhecido, mas as suas obras é maravilhosa. Antes de falar dessa obra aqui, ó, vamos mostrar aqui o seu currículo. Mostrar o currículo dele aqui, acadêmico, né? Aqui está ele, a foto dele. Aqui está, você vê aí. Ele é bacharel em fisioterapia pela Universidade do Oeste Paulista de Presidente Prudente. Ele é pós-graduado em teologia ao concluir o curso de especialização em comunicação, pregação e cultura pelo Centro Universitário Filadélfia de Londrina. É mestre em teologia ao concluir o curso de mestrado em divindade, mestrado, né? Concluiu o curso de mestrado em divindade pelo Seminário Teológico Filadélfia de Londrina. Professor de teologia desde 2014, professor de teologia desde 2014 no Instituto Garço e Rossi de Educação e Teologiade, Educação e Teologiade, Arapongas, ao qual ministra as disciplinas de Teologia Sistemática e Teologia Histórica. A Teologia Sistemática é a especialização dele, né? Então ele ministra aqui nesse Instituto Garço e Rossi de Educação e Teologiade, fica lá em Arapongas, né? Ele ministra ambas disciplinas, a teologia sistemática e a teologia histórica. Então aqui é o currículo dele, um moço muito inteligente, muito capaz. E nesse livro aqui, ele vai trabalhar sobre os apóstolos, e ele vai fazer uma investigação, conforme o nome do livro, investigação bíblica sobre os apóstolos, né? Quem são os apóstolos? Só teve, de fato, os 12 apóstolos que Cristo chamou, comissionou, e Paulo? Será que a Escritura fala de outros apóstolos, além dos 12 e Paulo? Ele trabalha aqui de maneira, assim, maravilhosa, esse tema. Antes de nós mostrarmos aqui, você tem aqui, ó, a quantidade de páginas. É um livro relativamente pequeno, mas o conteúdo maravilhoso. Eu sempre falo aqui nos reviews que você nunca pode ir pela quantidade de páginas, porque tem livros aí que tem 500 páginas, mas não vale nada. Não vale nada. E tem livros que tem poucas páginas, mas o conteúdo é como se você estivesse lendo um livro de 400 páginas. Então é um livro pequeno aqui, ó, 141 páginas, mas o conteúdo maravilhoso, maravilhoso. Eu não ia comprar um material, uma obra que não seja uma obra de peso, né?
Não vou jogar dinheiro fora. Então, é uma obra assim, show de bola. E aqui o sumário. Antes do sumário, nesse livro ele vai responder essas perguntas aqui, ó. Essas perguntas ele vai responder sobre os apóstolos, né? O apostolado. Qual o significado da palavra grega apóstolo? Quem foram os apóstolos? Qual a função dos apóstolos? Quais as credenciais para se tornar um apóstolo? Quantas pessoas foram designadas como apóstolos? O que os pais da igreja comentaram sobre os apóstolos? Existem apóstolos nos dias atuais? O que você vê aí são vários apóstolos, né? Tem o Agenor Duque, Valdemiro Santiago e outros aí que dizem que são apóstolos. Será que de fato eles são apóstolos? As credenciais bíblicas para o apostolado, eles têm essas credenciais? Esses camaradas que advogam o apostolado? Maravilhoso, maravilhoso. Então ele trabalha essas perguntas aqui nesse livro. Aqui está o sumário. Ele começa com uma pequena introdução e o livro é dividido em 4 partes, né? 4 partes. A primeira parte, ele vai trabalhar as credenciais para ser considerado um apóstolo. Aí ele vai trabalhar o método a ser utilizado nesse estudo, os apóstolos de Cristo, os 12, ele vai trabalhar um a um. Depois os apóstolos das igrejas, um único grupo de apóstolos. Um único grupo de apóstolos é uma pergunta. 3 classes de apóstolos. O que significa a palavra grega apóstolo no contexto bíblico? Aqui é uma outra pergunta, né? O que significa a palavra grega apóstolo no contexto bíblico? Aí ele vem aqui, o significado mais amplo, geral, da palavra apóstolo, né, o sentido genérico, e no sentido genérico, todos nós somos apóstolos. Por quê? A palavra apóstolo significa enviado, comissionado, embaixador. Então, nesse sentido genérico, todos nós somos apóstolos, porque fomos enviados por Cristo para pregar o evangelho. Mas no sentido restrito, como função, como um cargo, uma autoridade dispensada por Cristo, aí não é para todo mundo. E aqui ele explica, né? Aí, o significado mais estrito, o técnico, da palavra apóstolo, as qualificações para ser um apóstolo, as credenciais para ser considerado um apóstolo. Então ele vai trabalhar aqui a primeira parte, as credenciais para o apostolado. A segunda parte ele vai trabalhar os personagens bíblicos que apresentam as credenciais de um apóstolo. Quais são os personagens bíblicos que apresentam as credenciais de um apóstolo? Então ele vai trabalhar os 12, né? Os 12 apóstolos, que é Judas Iscariotes, Matias. Primeiro ele trabalha os 12 apóstolos, depois ele trabalha outros, né? Judas Iscariotes e os 12, entre os 12, Matias, que substituiu Judas, Paulo, Tiago, irmão de Jesus, e Barnabé. A terceira parte, ele vai trabalhar os personagens bíblicos que não apresentam as credenciais de um apóstolo, no sentido restrito da palavra. Epafrodito, Paulo cita ali na carta aos Filipenses, Apolo, Andrônico e Júnias, aqui é um debate muito grande lá em Romanos, né? Se Júnias, e Paulo cita Júnias em Romanos, se Júnias era um homem ou era uma mulher. Muitos defendem que era homem, outros defendem que era uma mulher. E Júnias é um nome feminino, né? Mas será que era um homem? Áquila era esposo de Priscila. Áquila é um nome mais feminino. Mas era um homem, era esposo de Priscila, que esse casal era amigos, né? Do apóstolo Paulo. Timóteo e Silas. Então são personagens bíblicos que não apresentam as credenciais de um apóstolo. A quarta parte ele vai trabalhar o serviço apostólico, as funções exercidas pelos apóstolos. Quais eram os serviços prestados pelos apóstolos
que o denominaram como apóstolos. É a quarta parte. E a quinta parte e última, o relato bíblico sobre a vida dos apóstolos. Aí você tem o histórico dos 16 apóstolos. Por que 16 apóstolos? Porque se você pegar aqui, ó, só reiterando e voltando aqui rapidamente, a segunda parte, você tem os 12 apóstolos, tá? Você tem Matias, depois 13, que é 13. Paulo, seria o 14º, que é Matias entrou no lugar de Judas. E você inclui Judas, que se apostatou, os 12. Com Matias, 13. Paulo, 14. Tiago, irmão de Jesus, que era o pastor ali, o líder da igreja de Jerusalém, 15. E Barnabé, 16. Por isso que ele traz aqui, ó, na última parte, o relato bíblico sobre a vida dos apóstolos. Aí vem o histórico dos 16 apóstolos e ele trabalha todos aqui, ó. Trabalha todos. Aqui, ó. André, Pedro, Tiago, filho de Alfeu, Tiago, filho de Zebedeu, João, Filipe, Bartolomeu, Simão, Zelote, Tomé, Mateus, Tadeu, Judas Iscariotes e Matias, né? Que ele vai trabalhar os 12, né? Os 12 apóstolos. Ou melhor, 13, né? Incluindo com Matias. Com Judas, 12, já que Judas se apostatou, Matias entra no seu lugar. Então aqui ele dá um apanhado dos 13 apóstolos, incluindo Matias, né? Incluindo Matias. E depois aqui, ó, ele continua. Depois de falar ele fala dos 13 aqui e termina fechando a lista, né? Os 16 apóstolos. Tiago, o irmão de Jesus, Barnabé e Paulo. Então você tem a lista completa aqui, primeiro dos 13 apóstolos, e depois você tem aqui os outros 3 que completam essa lista. Você tem Tiago, Barnabé e Paulo. E você aqui tem a conclusão, depois referências bibliográficas. São as fontes que ele bebeu, né? Para escrever essa obra maravilhosa. Aqui você tem a introdução sobre o assunto. Aqui, ó, maravilhoso. Ele vai citar, ó, aqui embaixo, as notinhas de rodapé. A introdução ele vai falar do motivo, né, que ele escreveu esse livro, a confusão que às vezes se tem quando se fala de apóstolos. E ele defende que hoje, de fato, não existe apóstolos, como o Novo Testamento traz, devido às credenciais do apostolado, que eram específicas, tá? Você tem aqui, ó, nota de rodapé. A introdução é maravilhosa, não dá para ler por causa do tempo. Ele traz uma introdução muito sólida para depois começar a trabalhar o tema. Então você tem aqui a primeira parte, as credenciais para ser considerado um apóstolo. Aí ele vem aqui, ó, o método a ser utilizado nesse estudo. Primeiro, os apóstolos de Cristo. E aqui você tem, ó, as notinhas de rodapé maravilhosas. Tem gente que não gosta de ler, né? Eu gosto de ler. Quando as notas são interessantes, eu leio todas. Aqui, ó. Alguns teólogos defendem a posição de que existem 2 classes de apóstolos. O primeiro grupo são aqueles que apresentam o ofício de apóstolos. E esse grupo está relacionado aos 12 apóstolos que foram chamados diretamente por Jesus. Matias e Paulo. Matias foi o colégio apostólico que elegeu, está em Atos capítulo 1, e Paulo, o próprio Cristo, o comissionou. A expressão grega apóstolo apresenta um sentido técnico, sendo o mesmo limitado a Paulo, a Matias,
que substituiu Judas Iscariotes, e aos 12 apóstolos iniciais. Interessante, né? Nessa notinha de rodapé aqui, 2, ó, ele fala: os 12 que acompanharam Jesus durante os 3 anos e meio do seu ministério, tal como registrado nos evangelhos, chamado de discípulos, apóstolos ou os 12. Os 12, de um grupo fechado. Exemplo lá em Apocalipse, a cidade da Nova Jerusalém, né? Tem lá nas suas portas o nome dos apóstolos, dos 12 apóstolos, enfim. Aí ele vem trabalhar aqui, ó. Os apóstolos das igrejas. Antes de trabalhar aqui, ele fecha aqui, ó, a primeira parte, sobre os apóstolos de Cristo, ele fala, ó, esse grupo formado por 14 apóstolos, incluindo Matias e Paulo, é reconhecido como os apóstolos de Cristo, os quais foram pessoalmente escolhidos e autorizados por Jesus. E podemos dizer que é nesse sentido que Paulo usa a palavra apóstolos, em Efésios capítulo 4, versículo 11, e em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Muita gente usa o texto de Efésios 4:11 para falar que existe apóstolos nos dias atuais. Mas quando Paulo escreveu Efésios, ele era apóstolo. Então ele está falando dele. Assim também como outros apóstolos de Cristo estavam vivos. Então, aplicar Efésios 4:11 ali sobre o apostolado para os dias atuais é complicado. Se referindo ao termo, né? Apóstolo, a função apostólica. Aqui ele trabalha os apóstolos das igrejas, então ele vai trabalhando de maneira sistemática, coesa, clara, concisa, maravilhoso, uma leitura gostosa de se ler, fácil. Essa notinha aqui de rodapé, ó, 3, tá vendo aqui, ó? Ele vai falar aqui, dá um dado interessante, ó. Nesta questão, os teólogos se dividem em 3 pontos de vista que são: primeiro, os que defendem o ofício de apóstolos para os 12 que andaram com Jesus durante 3 anos e meio e foram chamados diretamente por ele, e a Paulo, que foi chamado por Jesus de uma maneira sobrenatural para ser apóstolo. Segundo grupo, os que defendem o ofício de apóstolos para os 11 que andaram com Jesus durante 3 anos e meio, excluindo, nesse caso, Judas Iscariotes, Matias, que foi o substituto de Judas Iscariotes e que foi chamado por Jesus de forma indireta, conforme Atos capítulo 1, versículo 24, enfatiza, Atos capítulo 1, versículo 24 enfatiza, e a Paulo, que temos chamado sobrenatural pelo próprio Jesus. Nessa questão, os teólogos afirmam que Judas não apresenta um dos requisitos para se tornar apóstolos, que é o de ter visto Jesus após a sua eventual ressurreição, porque ele cometeu suicídio, né? Terceiro, os que defendem o ofício de apóstolos para os 12 que andaram com Jesus durante 3 anos e meio e que foram chamados diretamente por ele. A Matias, que foi o substituto de Judas Iscariotes e que foi chamado por Jesus de forma indireta, conforme Atos capítulo 1, versículo 24 enfatiza. E a Paulo, que foi chamado de forma sobrenatural pelo próprio Jesus. Desses 3 pontos de vista, defendo o número 3, ou seja, os 12 que andaram com Jesus, Matias, que substituiu Judas Iscariotes, e a Paulo. Portanto, dessa parte do livro em diante, vamos usar a expressão ofício de apóstolos para os 12, Matias e a Paulo, totalizando 14 apóstolos como a classe representante do ofício apostólico, ou, como alguns teólogos preferem, chamar os mesmos como apóstolos de Cristo. Maravilhoso, né? Então, não são só 12, né? Você tem aí, ele considera Judas como apóstolo, e Matias, de fato, é apóstolo, porque entrou no lugar de Judas, e Paulo. Isso aí ninguém questiona. Então, no total aí você tem 14 apóstolos. Depois ele vai trabalhar Tiago, irmão de Jesus, e Barnabé.
que também é chamado de apóstolo. Mas em que sentido Barnabé e Tiago é chamado de apóstolo? Ele vai explicar aqui. Então você tem aqui, ó, os apóstolos das igrejas. Discorrer por causa do tempo. Depois ele trabalha aqui, ó, um único grupo de apóstolos. Depois ele vem aqui, ó, 3 classes de apóstolos. Aqui ele fala sobre ele fala na primeira parte, né? Que eu li lá, sobre teólogos que defendem, né? Ou que afirmam que existem 3 classes de apóstolos. E aqui ele fala de uma maneira mais clara. Outros teólogos afirmam que existem 3 classes de apóstolos, que são os apóstolos de Cristo, como grupo relacionados a Paulo e a Matias, a Paulo, a Matias e aos 12 iniciais, os apóstolos das igrejas relacionados aos demais candidatos citados acima, como aqui, ó, Tiago, Barnabé, Silas, Andrônico, Júnias, Epafrodito, Apolo e Timóteo. Terceiro, um grupo de apóstolos que afirmam a ideia de que todos os cristãos são enviados ao mundo como embaixadores e testemunhas de Cristo. Então, no sentido genérico, todos são apóstolos, né? Porque todos são enviados. A igreja foi enviada ao mundo para fazer discípulos. Aí você tem aqui, ó, o que significa a palavra grega apóstolo no contexto bíblico? Que nós conhecemos, né? Ele trabalha o grego, o significado, enfim. Muito bom. Ele faz é um livro assim maravilhoso, gostoso de se ler, como eu falei no início, né? Que ele esmiuça bem mesmo essa questão para não deixar dúvida. E ele é muito didático. Tem livros que você lê e você tem dificuldade de entender o que o autor está falando. Porque às vezes o camarada é um bom teólogo, mas ele não tem didática. Mas o Frasson, ele tem uma didática maravilhosa. Depois ele trabalha aqui o significado mais amplo, geral, da palavra apóstolo. Aquele aí. Ele abrange mais o termo, o significado. Tá? Depois ele vai trabalhar o significado mais estrito, o técnico da palavra apóstolo, onde ele vai afunilar mais. Tá? Falar dos 12, Matias e Paulo. Depois de tudo que ele aborda, ele vai trabalhar as qualificações para se tornar um apóstolo. Quais são as qualificações que o Novo Testamento trabalha em relação ao apostolado? Que ele vai trabalhar os textos bíblicos, tá? Ele vai trabalhar os textos bíblicos de uma maneira sistemática, coesa, consistente, coerente e didática. E aqui, ó. Mas as perguntas que devemos fazer nesse momento, relacionado ao estudo apostólico, são as seguintes: quem eram os apóstolos? Qual a função dos apóstolos? Quantas pessoas foram designadas como apóstolos? Quais as qualificações para se tornarem apóstolos? Então ele vai trabalhando pergunta por pergunta aqui, ó. Maravilhoso. Eu não vou ler por causa do tempo, tá, gente? Senão, o tempo ruge, passa muito rápido. Então ele vai responder essas perguntas no decorrer dos capítulos, né? Deixa eu correr aqui, ó. Ele vai trabalhar também aqui, ó, as credenciais para ser considerado um apóstolo. Quais são as credenciais do apostolado? Então ele trabalha começando por Atos, capítulo 1, aonde Pedro fala que tinha que ter visto Jesus, andado com Jesus, visto seus milagres, as suas maravilhas, ser testemunha da sua morte, da sua ressurreição, da sua ascensão. Então, Pedro, ele fecha ali, ele fecha a porta, né? Se não tivesse essas credenciais, não poderia ser apóstolo.
Por isso que Paulo é uma exceção, porque Paulo conheceu Jesus, Paulo não viu a morte, a ressurreição, a ascensão, mas Jesus apareceu para ele. Apareceu para ele e o chamou diretamente. Então, o caso de Paulo é uma exceção. Então, ele trabalha aqui as credenciais para ser considerado um apóstolo. É interessante, ó, que ele fala aqui, ó, o apóstolo teria de ser testemunha do Senhor ressurreto. Aqui ele trabalha Atos, como eu falei, capítulo 1, do 15 ao 26. Vemos os apóstolos reunidos para decidir quem iria substituir Judas Iscariotes com essas credenciais. Então tinha que ter as mesmas credenciais. Nesse contexto bíblico, Matias foi escolhido por apresentar essas credenciais, se tornando um dos apóstolos de Cristo. Paulo diz que viu Jesus ressurreto, conforme 1 Coríntios, capítulo 9, versículo 1, que diz: não sou eu, porventura, livre? Não sou apóstolo? Não vi Jesus, nosso Senhor? São perguntas retóricas, né, que Paulo faz ali. Que ali em Corinto tinha várias pessoas duvidando do seu apostolado. Portanto, Paulo, por apresentar essas credenciais necessárias para ser um apóstolo, também é considerado um legítimo apóstolo. Segunda credencial. O apóstolo tinha de ter um chamado especial da parte de Cristo para exercer o ministério de apóstolo. As Escrituras são absolutamente claras em nos mostrar que os apóstolos, incluindo Paulo, foram chamados por Cristo. Terceira credencial. O apóstolo era alguém a quem foi dada autoridade para operar milagres. Aqui é um fato. Isso fica bem claro, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 12. As credenciais do apostolado, né? Paulo se defendendo ali dos ataques dos seus inimigos. Quarta credencial. O apóstolo tinha autoridade para ensinar e definir doutrina, firmando as pessoas na verdade. Só aqui você elimina aí todos que dizem ser apóstolos hoje. Valdemiro, Agenor Duque e outros. Não são apóstolos. Não são apóstolos. Eu não os considero como apóstolos, mas sim como falsos profetas, hereges. É isso que eles são. Quinto, os apóstolos tiveram autoridade para estabelecer a ordem nas igrejas. Então, eles tinham autoridade dada por Cristo. Nomeavam os presbíteros, decidiam questões disciplinares, questões doutrinárias e falavam com a autoridade do próprio Jesus. Você vê Paulo em Éfeso. Paulo instituiu ali, estabeleceu presbíteros e depois ele ia embora. Aonde Paulo passava, ele estabelecia presbíteros. Assim foi em Filipos, Éfeso, como eu falei, e outras igrejas. Que ele tinha essa autoridade apostólica dada por Cristo. Então ele trabalha aqui 5 credenciais do apostolado. A segunda parte ele vai trabalhar os personagens bíblicos que apresentam as credenciais de um apóstolo. Deixa eu correr aqui porque já estamos com 29 minutos. Então ele vai trabalhar aqui, ó, um por um. Primeiro ele vai trabalhar os 12. Ele trabalha aqui os textos bíblicos, né? Do chamado dos apóstolos. Lucas capítulo 6, versículo 13. Jesus comissiona os apóstolos, né? Se encontra nos sinóticos, tanto Marcos, Lucas e Mateus. O chamado deles e os seus nomes. Aqui depois ele vai trabalhar Judas entre os 12, o traidor, que acabou se matando, né? E Matias, depois ele trabalha Matias, que o substituiu. Deixa eu correr aqui. Depois ele trabalha Paulo. Por que Paulo é chamado de apóstolo? Em todas as suas cartas, Paulo fala, ele cita primeiro o seu nome e depois a sua função. Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo. Paulo, como 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo.
Então foi Deus que o chamou. Ele não batia no peito, eu sou apóstolo, você tem que me respeitar, vocês têm que me respeitar. Não, ele sempre, com humildade, falava que foi ele, ou melhor, Cristo Jesus, o Senhor, que o chamou ou comissionou como tal. E muitos duvidavam disso, né? Porque você não andou com Cristo, você não viu Cristo, você é um falso apóstolo, você é um falso pregador. Então Paulo ele sofria muito devido a essas acusações levianas dos falsos obreiros. Depois ele trabalha aqui Tiago, o meu irmão de Jesus, escreveu a famosa carta, né? Sua famosa carta. Carta de Tiago, uma carta maravilhosa. Ele trabalha aqui também, ele, como apóstolo, e sempre citando versículos bíblicos aqui e explicando. Eu não estou lendo por causa do tempo, tá, gente? Depois ele cita aqui, por último, Barnabé. Barnabé é chamado de apóstolo. Ele vai citar aqui, ó, Atos capítulo 14, versículo 4. Atos 14, 4. Mas dividiu-se o povo da cidade, uns eram pelos judeus, outros pelos apóstolos, Paulo e Barnabé, que a igreja ali de Antioquia os enviaram, né? Os enviaram para a obra missionária. Então ele trabalha Barnabé. Depois começa a terceira parte, os personagens bíblicos que não apresentam as credenciais de um apóstolo no sentido restrito. Ele vai trabalhar aqui, ó, Epafrodito, que foi enviado pela igreja de Filipos para levar uma oferta para Paulo. Paulo escreve, mandando um recibo, né, agradecendo pela oferta. E o termo enviado ali é apóstolo, mas não no sentido técnico. Apóstolo no sentido de fundador de doutrina, né, que tinha aquela autoridade dada por Cristo, não. E ele explica aqui. Explica aqui. Então, Epafrodito. Apolo, que foi um grande pregador, um grande orador, poderoso nas escrituras, como afirma Lucas em Atos, mas ele não era apóstolo. Não era apóstolo. Andrônico e Júnias, aqui é um debate muito grande, principalmente sobre Júnias, né? Se era homem ou era mulher. Aí os gramáticos lutam, né? Tem gente que defende que era homem, tem pessoas que defendem, eruditos, grandes eruditos defendem que era mulher, enfim. Não vou entrar na polêmica aqui porque não é a questão, né? Não é o tema. Está em Romanos 16:7. Saudai a Andrônico e a Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos, e estavam em Cristo antes de mim. Então eles se converteram antes, primeiro do que o apóstolo Paulo. Ambos se converteram antes do apóstolo Paulo. Antes de Paulo se converter e entregar a vida para Jesus, Andrônico e Júnias já eram crentes. Já eram crentes. E aqui há uma briga, né? Se a expressão parentes significa primos ou irmãos na fé. Eles são irmãos na fé de Paulo? Ou são parentes aqui significa que eles eram primos, né? O DNA, o sangue, primos de primeiro grau, de segundo grau, né? Ou se apenas era irmãos em Cristo. Então os gramáticos também lutam, né, sobre essa questão. Parece que de fato eles eram parentes de Paulo mesmo. Não só irmãos de Cristo, mas também parentes mesmo. E aqui tem as notinhas de rodapé que ele cita também, maravilhoso. O que significa essa expressão notáveis? Os quais são notáveis entre os apóstolos. Paulo não explica. O que significa isso? Paulo está falando da sua proeminência, a proeminência deles em relação aos apóstolos. Quais eram os trabalhos que eles desenvolviam? Nós não sabemos. Nós não sabemos. Paulo só cita-os aqui. Então, é
maravilhoso, e aqui ele explica, vai explicando, né? Maravilhoso. Depois você tem Timóteo, que era o chamado, assim como Tito e outros, né? Delegados apostólicos. Os apóstolos os enviavam, nesse caso Paulo, para determinada igreja, para restabelecer a ordem. Eles iam incumbido dessa autoridade dada por um apóstolo para resolver um problema da igreja. Timóteo foi enviado a Corinto, foi enviado à igreja de Éfeso, inclusive ele pastoreou a igreja de Éfeso, assim como Tito também foi ali. Paulo escreveu a sua carta a Tito, né? Aonde para Creta, a ilha de Creta, para estabelecer ali igrejas e colocar as coisas em ordens. Então eram chamados os delegados apostólicos. Timóteo era um que ia com essa incumbência, né? Silas também, que foi companheiro de Paulo na sua segunda viagem missionária, segunda e terceira, né? Viagem missionária. Maravilhoso. Então ele trabalha aqui, ó, todos os detalhes. Silas, que é o último, né? Acabei de falar dele. São pessoas que não são consideradas apóstolos no sentido técnico, mas foram comissionados, enviados, são chamados delegados apostólicos. Sempre cita aqui os textos, né, bíblicos para mostrar isso. Terminamos aqui. Vem a quarta parte. O serviço apostólico. Quais eram ou quais são as funções, o trabalho de um apóstolo para ser considerado de fato, para aquela pessoa ser considerada de fato apóstolo? Aqui, ó. Ele vai trabalhar as funções exercidas pelos apóstolos. Ele vai trabalhando aqui pontualmente. Vai citar as passagens dos evangelhos. Jesus chamou eles para ensiná-los e depois os comissionar. Para quê? Para pregar, evangelizar, discipular, instruir os discípulos, novos discípulos, os convertidos, naquilo que Cristo ensinou. Então os apóstolos ensinavam não coisas deles, mas coisas que ele ouviu de Cristo, que eles ouviram de Cristo, e eles passavam ou repassavam para aqueles que iam se convertendo. Você vê isso em Atos capítulo 2, versículo 42. E permaneceram firmes ali, na doutrina dos apóstolos, no ensino dos apóstolos. E que ensino era esse? Os ensinos que eles aprenderam de Cristo. E os apóstolos passaram para eles. Então eles permaneceram na doutrina, no ensino dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão. Então, ele vai trabalhando aqui as funções, né, que os apóstolos tinham, que eram muitas, né? E sempre trabalhando com textos bíblicos. Ó, antes de começarmos esse tema acerca das funções dos apóstolos, no século I da era cristã, devemos esclarecer que o nome grego apóstolo só foi proclamado de início aos 12 escolhidos por Deus em seu ministério na terra, tal como registrado em Lucas capítulo 6, versículo 13. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. Olha só. Vai citar aqui Marcos capítulo 3, versículo 13, Marcos 3, 13, Mateus capítulo 10, versículo 1. E vai citando, né? Que Cristo deu poder para os apóstolos, né? Se você ler também Lucas capítulo 9, versículos de 1 a 6 ali, fala que, e tendo chamado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre as enfermidades, sobre os demônios. Então, eles tinham um caráter especial, isso é fato. Está aqui, ó, Mateus capítulo 10, versículo 1. Tendo chamado os seus 12 discípulos, deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos para os expelir e para curar toda sorte de doenças e enfermidades.
Nós cremos, eu creio no dom de cura, tá, gente? Nos dons de curar, eu creio. Mas você ter pessoas hoje com essas funções, eu acho que não existem mais. Então, os apóstolos, eles foram dotados de um poder, se é que eu posso falar assim, maior. Isso é um fato. Então, Cristo deu para eles, né, esse poder, não só para expulsar os espíritos imundos, mas para expelir e curar toda sorte, olha só, de doenças e enfermidades. Aí ele vai citando aqui, ó, Mateus capítulo 10, versículo 8, a missão ali, né? Curai os enfermos, ressuscitai mortos, purificai leprosos, expelir demônios. Você vê morto hoje ressuscitado o tempo todo? Você não vê, né? Então, veja que maravilha. Então, ele vai explicando aqui as funções exercidas pelos apóstolos. Deixa eu correr aqui, ó. Muita coisa. Terminando, começa aqui, termina. Deixa eu só pegar aqui. Só conferir aqui. Só um minutinho. A quinta parte, né? Que é o relato bíblico sobre a vida dos apóstolos. Ele vai trabalhar aqui, ó, o histórico dos 12 apóstolos. Os 12. Matias, que entrou no lugar de Judas. 13. Paulo. 14. Tiago, irmão do Senhor. 15. E Barnabé, 16. Então ele traz aqui histórico dos 16 apóstolos. Um apanhado, essa última parte. Tá? E depois ele vai trabalhar um a um. André, dá um relato biográfico, né, de cada um. Pedro. E Pedro ele dá uma ênfase gigantesca em Pedro, viu? Até porque é um dos apóstolos mais citados, né? Assim como, não só Pedro, mas Pedro, Tiago e João. Eram os três que sempre estavam com Jesus nos eventos mais importantes da vida de Cristo. Eles estavam lá. E sempre citando aqui os textos bíblicos. Ó. Você tem Pedro, Tiago, filho de Alfeu, outro apóstolo. Tiago, filho de Zebedeu, irmão de João. João, também dá uma ênfase gigantesca aqui. Filipe, Bartolomeu, Simão Zelote, Tomé, Mateus, Tadeu, Judas Iscariotes, Matias, Tiago, o meio-irmão de Jesus, olha aqui, ó, as notinhas de rodapé maravilhosas. Barnabé, o seu nome era José, né? Está lá em Atos capítulo 4, versículo 36. E ele era chamado de Barnabé, que significa filho da consolação. Era um homem extraordinário. Espírito humilde, manso. E por último, Paulo aqui, ó. Que dispensa comentários, né? O apóstolo Paulo foi um homem extraordinário. Aqui, ó. Então, uma ênfase grande também sobre o apóstolo Paulo. Olha só. Aqui termina. Tem a conclusão. E depois as referências bibliográficas. Referências bibliográficas, as fontes que ele consultou, as obras que ele consultou para escrever esse livro. Você pode consultar aqui, ó, para você adquirir essas obras, né? Todas em português. Você pode adquiri-las comprando-as, tá certo? E aqui deixa eu terminar o vídeo. Desculpa aí pelo tempo, tá, gente? Isso porque eu corri, tá?
Mas meus reviews não são comerciais, porque são longos, né? E tem gente que não gosta de vídeo longo, mas eu gosto de explicar a obra, eu gosto de trazer detalhes para você comprar e saber o que você está comprando. E se vocês gostaram dessa obra, de mais uma dica aqui de leitura, deixe aqui o seu like, deixe os seus comentários, se inscrevam no canal se você não é inscrito. E depois de se inscrever, acione o sininho para receberem todas as notificações. Graça e paz mais uma vez. Muito obrigado a todos. Até as próximas indicações.